Fala galera, beleza? Aqui quem fala é o Arthur, Tucão na área do canal Bora DVD. Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal onde eu mostro DVDs originais da minha coleção de DVDs, que eles serão sorteados um por um aqui na minha lista. E o que aparecer de resultado lá embaixo é o DVD que eu vou mostrar aqui no meu canal. Lembrando a todos que terá vídeo novo às 10 horas da manhã, 14 horas da tarde e 19 horas da noite de segunda a sábado no meu canal. Bom, o DVD sorteado de hoje é simplesmente um dos maiores filmes de ficção científica e aventura já feitos. Um mundo completamente diferente, personagens incríveis, uma história emocionante e efeitos visuais impressionantes, porque o DVD sorteado de hoje é Avatar. Hoje eu vou mostrar o DVD completo, o menu do DVD e no finalzinho do vídeo vou falar um pouco da sinopse completa desse filmaço com spoilers, dando a minha opinião sincera e a nota que eu vou dar para esse filme aqui. Então, se você também gosta de DVDs, menus, adora cinema, ou simplesmente coleciona filmes, já deixa o seu like e se inscreve no canal e ativa o sininho para receberem as notificações dos meus vídeos de DVDs, que é muito importante. Bom, falar um pouco desse filme aqui. O filme Avatar, ele foi lançado em 2009 e o filme ele foi dirigido por James Cameron, que passou desenvolvendo a ideia e trabalhando na tecnologia necessária para criar o mundo de Pandora. A história mistura ficção científica, aventura, ação e romance. Grande parte da história acontece em Pandora, uma lua habitada pelos Na'vi, um povo que possui uma ligação muito forte com a natureza. Um dos grandes destaques desse filme são os efeitos visuais e a criação de Pandora, tá? Não, sério, o James Cameron aqui, ele é um dos grandes diretores da história do cinema. Além de Avatar, ele dirigiu filmes como O Exterminador do Futuro 2, Aliens, O Resgate, Titanic, O Segredo do Abismo. Sério, ele é conhecido por trabalhar com grandes produções, efeitos especiais e histórias que levam o público para mundos completamente diferentes, tá? E é incrível os filmes dele. E trazendo aqui no elenco o Sam Worthington, que interpreta o Jake Sully, outros filmes que ele fez. Bom, ele fez o Fúria de Titãs, o Exterminador do Futuro A Salvação, que eu não gosto muito desse filme, e outros por aí, tá? Junto com a Zoe Saldana, que é a que interpreta... Eu esqueci o nome dela. Ai, como é que era o nome dela mesmo? Eu conheci, mas é a Zoe Saldana que tá fazendo a personagem aqui. E pra quem não conhece quem é a atriz, é a Gamora do Guardiões da Galáxia, tá? E sério, Avatar é um filme incrível, a história é muito envolvente, Pandora é um mundo fantástico e os efeitos visuais continuam impressionantes. Além disso, o filme consegue passar mensagens importantes sobre a natureza, exploração e respeito a outros povos, tá? É um daqueles filmes que consegue fazer você realmente entrar naquele universo. Imagina assistindo esse filme em 3D, se foi uma febre no cinema e de bilheteria, tá? Mas eu vou dar mais detalhes no finalzinho do vídeo falando de Avatar, tá bom? Então eu vou começar aqui mostrando a edição em DVD para vocês primeiro. Olha só, essa daqui é a arte da capa da frente. Exclusivo para a locação, é a edição mais simples que eu tenho do DVD de Avatar. Eu vi que tem umas outras edições que possuem 3 discos com versão estendida, tá? Eu acho que o que eu tenho é a versão de cinema. Do James Cameron, Avatar. Aqui está a lombada, parceria aqui da antiga Fox. A parte de trás, De Volta a Pandora. Um pouco aqui da sinopse pequenininha. Algumas ceninhas. Aqui a duração é 2 horas e 41 minutos. E a classificação para maiores de 12 anos. O tema civilização contém assassinato e lesão corporal. Não contém nenhum bônus nessa edição, tá? E abrindo aqui está a arte do disco. Simplesinha essa arte. Eu achei ela daorinha, tá?
E essa daqui é a porcentagem do filme no Rotten Tomatoes, 81% a crítica e 82% o público. Mas eu acho que essa daqui é na versão de cinema, se assistir a versão estendida deve ser maior ainda, tá? No finalzinho do vídeo eu vou falar a minha opinião sincera desse filme e a nota que eu vou dar para ele também. Beleza, então esse daqui foi o DVD. Agora vocês dão uma olhadinha aí no menu do DVD com bastante detalhes. Antes do menu não teve nenhum trailer de outros filmes, tá? Então curtem aí o menu de Avatar. Com licença, desculpa. Jake. Você é Jake, não é? Irmão do Tommy? Nossa, você é igual a ele. Desculpe, eu sou o Norm Spellman. Bom, gente, chegou a hora de eu falar alguma coisa sobre o filme Avatar. Agora eu vou contar um pouco da sinopse do filme, explicar muita história, falar dos personagens, destacar as partes mais importantes e também explicar o final desse incrível filme de ação de ficção científica dirigido por James Cameron, estrelado por Sam Worthington, Zoe Saldana e junto com a Sigourney Weaver. Mas já vou avisando, a partir daqui terá bastante spoilers. Então, se vocês ainda não assistiram esse filmaço e não querem saber nada da história, talvez seja melhor assistirem o filme primeiro, tá? Agora, se vocês já viram o filme ou não se importa com bastante spoilers, então fica comigo e curte essa sinopse completa que eu vou falar pra vocês desse filme bombástico chamado Avatar. Então, bora lá começar! A história de Avatar acontece no futuro, no ano de 2154, quando a humanidade já consegue viajar para outros planetas em busca de recursos naturais. O principal cenário aqui é Pandora, uma lua localizada do sistema de Alpha Centauri. Pandora possui uma natureza impressionante, com florestas gigantescas, animais completamente diferentes dos existentes na Terra e uma espécie inteligente conhecida como navies. O planeta também possui um mineral extremamente valioso chamado unobitânio.
que interessa muitos aos seres humanos. Para conseguir explorar Pandora, os humanos constroem uma enorme operação de mineração e entram em conflito com os navios, que vivem em profunda conexão com a natureza. É nesse cenário que conhecemos Jake Sully, um ex-fuzileiro naval que ficou paraplégico depois de sofrer uma lesão. O Jake, ele recebe a oportunidade de participar do programa Avatar, criado para permitir que humanos controlem corpos artificiais semelhantes aos Na'vi. O projeto havia sido desenvolvido originalmente para seu irmão gêmeo, que morreu antes de viajar para Pandora. Como Jake possui o mesmo DNA, ele é escolhido para assumir o lugar do irmão. Ao conectar sua mente ao Avatar, o Jake consegue andar novamente e passa a explorar Pandora. No começo, sua principal missão é ajudar os humanos a conseguir informações sobre os Na'vi e descobrir uma maneira de convencê-los a deixar sua região para que a mineração possa continuar. O Jake então conhece a Neytiri, eu consegui adivinhar o nome dela, tá? Que é uma guerreira Na'vi que inicialmente não confia nele. Depois de alguns acontecimentos, Neytiri, ela decide ensinar o Jake sobre os costumes de seu povo. O Jake, ele começa a aprender a língua, os costumes e a maneira como os Na'vi enxergam Pandora. Ele também descobre que os Na'vi possuem uma ligação espiritual com a natureza através de Enya, uma espécie de força vital que conecta todos os seres humanos. Quanto mais tempo passa em Pandora, mais o Jake se aproxima de Neytiri e começa a questionar sua própria missão. Ele percebe que os humanos estão destruindo a floresta e ameaçando um povo que considera aquele lugar a sua casa. A situação fica ainda pior quando a corporação decide destruir a árvore casa, onde vive o clã de Neytiri. O Jake, ele tenta impedir a operação, mas acaba sendo considerado um traidor pelos humanos. O coronel, o Miles Quart, é responsável pelas operações militares. Ele decide atacar os Na'vi. O Jake, ele finalmente escolhe seu lado e ele conta aos Na'vi toda a verdade e pede que eles se unam para enfrentar os humanos. Na reta final, Jake consegue reunir vários clãs Na'vi para lutar contra o exército humano. A batalha acontece em uma enorme região de Pandora e envolve criaturas gigantescas, aeronaves, helicópteros e guerreiros Na'vi. Os humanos, eles possuem tecnologia e armas muito superiores, mas os Na'vi, eles conhecem profundamente o planeta. Quando tudo parece perdido, os animais de Pandora entram na batalha. A própria natureza parece responder ao ataque humano. Os Na'vi conseguem derrotar as forças invasoras. Durante o confronto final, o Jake, ele enfrenta diretamente o Quaritch. Quaritch destrói o avatar de Jake e tenta matá-lo. O Jake, ele fica sem ar e ele quase morre. Mas a Neytiri aparece e consegue salvar a sua vida. O Quaritch, ele é derrotado por ela e os humanos são expulsos de Pandora. Depois da batalha, o Jake, ele precisa tomar uma decisão bem definitiva. Ele não quer mais voltar para seu corpo humano. Com a ajuda de Neytiri e do povo de Na'vi, o Jake, ele participa de uma cerimônia diante da Árvore das Almas. Através de Enya, a sua consciência é transferida permanentemente para seu avatar. O Jake, ele finalmente acorda como um Na'vi e ele consegue andar novamente e passa a viver em Pandora ao lado de Neytiri. O final representa a transformação completa de Jake. No começo, ele chega a Pandora como um soldado humano interessado apenas em cumprir uma missão. Durante a sua jornada, ele descobre um novo mundo, se apaixona por Neytiri e passa a compreender a cultura dos Na'vi. No final, o Jake, ele percebe que sua verdadeira casa não é mais a Terra. Sua transformação física representa também sua transformação como pessoa. Ele deixa para trás sua antiga identidade e escolhe viver de acordo com aquilo em que realmente acredita. Um dos maiores destaques desse filme aqui é a relação entre o Jake e a Neytiri, porque através dela conhecemos melhor a cultura dos Na'vi.
Também gosto muito da ideia de Pandora funcionar praticamente como um personagem. A floresta, os animais e as árvores possuem uma conexão entre si. E o filme também apresenta uma crítica à exploração dos recursos naturais e à destruição ambiental causada pela ganância. Bom, James Cameron fez um ótimo trabalho aqui. Então vou falar um dos pontos positivos desse filme, tá? Visual impressionante, Pandora é um dos mundos mais bonitos do cinema, excelente construção de universo, ótimas cenas de ação, trilha sonora marcante, história fácil de acompanhar, boa mensagem sobre natureza e exploração. O Jake e a Neytiri têm uma relação muito importante para a história e os efeitos visuais revolucionários para a época. Da hora demais os efeitos. Claro que tem gente que depende dos pontos negativos, como alguns personagens poderiam ser mais desenvolvidos, a história utiliza alguns elementos conhecidos de outras obras, e o vilão é relativamente simples em comparação com o universo criado pelo filme. Mas na minha opinião, Avatar é um filme incrível, e um daqueles casos em que a experiência visual faz uma diferença enorme. Pandora é simplesmente fantástica, e acho muito difícil assistir ao filme sem ficar impressionado com a quantidade de detalhes daquele mundo. Também gosto bastante da história do Jake Sully. Ele começa como alguém que está apenas cumprindo uma missão e acaba mudando completamente sua visão de mundo. A relação com Neytiri também funciona muito bem, porque é através dela que ele começa realmente a compreender os Na'vi. Outra coisa que considero muito boa é a mistura de aventura, ficção científica, romance e ação. O filme ele consegue entregar grandes batalhas, mas também possui momentos mais tranquilos para mostrar a beleza de Pandora. Mesmo tendo alguns personagens que poderiam ser melhor desenvolvidos e uma história que utiliza elementos conhecidos, para mim, isso não tira o impacto do conjunto. Avatar é um daqueles filmes que eu consigo rever, principalmente pela experiência de voltar para Pandora e acompanhar toda aquela aventura novamente. E a nota que eu vou dar para o filme Avatar é 10. É um espetáculo visual, tem um universo fantástico, uma história envolvente, personagens marcantes e uma mensagem importante sobre natureza, ganância e respeito por outros povos. Mas, para mim, é um dos grandes filmes de ficção científica do cinema. Bah, o tanto de bilheteria que esse filme foi. Nossa senhora. Então é isso, gente. Esse foi o vídeo mostrando o DVD de Avatar aqui no meu canal. Agora eu quero saber a opinião de vocês. O que vocês acharam do primeiro filme de Avatar? Qual nota vocês dariam para esse filme de 0 a 10? Vocês também ficaram impressionados com o mundo de Pandora? Gostaram da história do Jake e da Neytiri? E vocês preferem o primeiro filme ou o Avatar, O Caminho da Água, que é o segundo filme? Escreva aqui nos comentários, eu vou adorar ler a opinião de cada um de vocês, saber a nota que vocês dariam para o filme e responder os comentários, tá? Também não se esqueça de deixar o seu like e se inscreve no canal e ativa o sininho para receberem as notificações dos meus vídeos de DVDs. E acompanhe os próximos vídeos, porque qualquer DVD pode aparecer aqui no meu canal, fechou? Então é isso, gente. Um grande abraço a todos, eu vejo vocês até o próximo vídeo ou até o próximo DVD.